ガレリアの地下迷宮と魔女の旅団。 Bem-vindos ao PD Game, aqui é o Pena e hoje estou com mais uma parceria com o Shin Reviews, site especializado em review junto com um tutorial de diversos tipos de jogos. No review curso de hoje eu trago o Labyrinth of Galeria, que é para aqueles que curtem uma boa exploração e um foco maior nos combates por turno. Eu fiz o review dele no Shin Reviews, o link está na descrição, dá uma olhada lá. O jogo foi produzido e publicado pela Nippon Ichi Software, responsável pelos jogos da franquia Disgaea e pela publicação atual no ocidente dos jogos da franquia Legend of Heroes. O lançamento inicial dele no Japão foi para o PlayStation 4 e Vita, recebendo agora uma versão ocidental para o PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch na mídia digital e física, como também pelo PC e pela plataforma da Steam. Não sem mais delongas, vamos explorar esse labirinto misterioso no controle de um exército de marionetes. ほら、着いたよ、お嬢ちゃん。ここが。私わかります。ここがガレリア宮ですよね。 Aqui acompanhamos Erika, uma jovem nobre que, para ajudar sua família, procura um serviço na capital e lá ela segue para a mansão Galeria, seguindo uma oferta de emprego um pouco estranha. Lá ela encontra a bruxa Marta, que depois de certos eventos amarra a alma dela com um espírito viajante. A partir daí, ela ajudará na exploração do labirinto mágico que está debaixo da mansão, na procura de peças artes amaldiçoadas conhecidas como Curios, mas claro que a exploração é extremamente perigosa, necessitando de um exército de marionetes ao comando do espírito. A base da história já te dá um objetivo bem claro, mas o desenrolar da história muda bastante o contexto e vários eventos que confundem bem o jogador até chegar perto do final para explicar o que realmente está acontecendo. Apesar de ser o segundo jogo da franquia e dividir diversos termos com a franquia Witcher and Hundred Knight, não é necessário ter jogado nenhum deles para compreender a história em nenhum momento, mas claro, sem conhecê-los, vai aproveitar mais, já que eles dividem diversos pontos que juntam num contexto maior. Seguindo os padrões clássicos dos Dungeon Crawlers, ele tem um maior foco na exploração do labirinto e nos combates, podendo ser um pouco pesado para quem não está acostumado com esse tipo de jogo. A exploração é feita em visão de primeira pessoa, onde temos uma perspectiva que lembra bastante os jogos de FPS, mas os movimentos gerais é todo feito por quadros e por turno, voltando de um gigantesco mapa conforme nós exploramos ele. Pelo menos durante a campanha conseguimos diversas habilidades para sobreviver e avançar na exploração, sendo uma delas bem inusitada mesmo dentro do gênero, podendo destruir praticamente qualquer parede que encontramos no caminho, criando diversos atalhos e facilitando bastante a viagem, mas precisa ter cuidado para não cair em áreas de alto nível e perder tudo que conseguiu até o momento. Os combates gerais também são em turno e com visão em primeira pessoa, mas aqui podemos criar praticamente um exército de marionetes, chegando ao máximo de 40 personagens, podendo trocá-los entre atacantes e suporte no meio da batalha. Normalmente as batalhas são mais na força bruta, aproveitando a grande quantidade de personagens no seu grupo, mas para batalhas mais difíceis temos diversas estratégias disponíveis, como trocar posicionamento dos personagens, ativar bônus de ataque e defesa e usar magias dos grupos, além da claro de configurações que criamos na hora de criar os personagens. Essa é a parte de criar as marionetes que tem bastante destaque, com uma boa quantidade de profissões disponíveis e técnicas específicas para criar o seu exército. Não esquecendo que isso é um jogo da NIS, onde sempre é possível criar personagens overpowers com as mecânicas de transferências de alma. Claro, também não podemos esquecer da criação de equipamentos, que também é algo extremamente apelão se você souber bem como utilizá-los e tiver com tempo e paciência para se dedicar nesse ponto, podendo deixar até mesmo um personagem nível 1 muito forte. A parte gráfica dele tem uma boa variação de estilo, com cenários em 3D durante toda a exploração, podendo mudar o ponto de vista e apreciar melhor os locais, como também personagens e inimigos em artes 2D no estilo do anime bem detalhada durante os combates e conversas da campanha. Infelizmente, a variação de ambientes nesse jogo não é tão grande como vimos no Labyrinth of Refrain, mas ainda serve bem para os propósitos e também tem vários pontos que remetem ao jogo anterior. Durante os combates também não temos golpes tão estilosos devido ao estilo de batalha, mas é engraçado ver os personagens chibi's pulando na tela durante os ataques.
Como na maioria dos jogos da NIS, as músicas foram compostas pelo Tenkei Sato, mesmo criador das músicas da franquia Disgaea, que variam entre um meio misterioso e macabro durante as explorações, com algumas músicas mais alegres e engraçadas durante as várias partes das conversas da campanha. O jogo tem dublagem em inglês e japonês, e para aqueles que preferem o trabalho original, entre os dubladores temos かわいいな。 Hiyori Kono, dublador da Eureka, fez a Hamilton no jogo Mary Escape Finale e a Hilda no jogo Loopers. こいつは気品で間違いないだろうね。 Kyo Yayoa, dublador da Madame Marta, faz a Johette do Forspoken e a Colt do Wonder Egg Priority. ペリコ悪くない。それ返せ。 Ayaka Takakura, dublador da Perico, faz a Yuki do anime Koi e a Nanaho do Yu-Gi-Oh! Sevens. おかえりなさい、高齢堂さん。お疲れ様でした。すごいすごい。これってきっと特異性気品ですよね。これで4つ目。すごいです。 O jogo é separado em arcos bem distintos, mudando alguns detalhes da jogabilidade, tal como acrescentando um sistema de mapas aleatórios que temos nos jogos de roguelike e também novas profissões. Depois que você realmente finaliza a história principal, existe um pós-game bem comprido com um labirinto contendo apenas 3.651 andares, exigindo bastante preparo nessa região cheia de monstros fortes e novas armadilhas. Também tem o sistema de New Game Plus, podendo iniciar uma nova partida com boa parte da evolução da sua campanha anterior, o que já adianta bastante a vida do jogador nessa nova empreitada. いくよー。Como todos os jogos de Dungeon Crawler, as conquistas exigem que você explore cada canto do labirinto, tanto para encontrar os itens especiais, como também derrotar certos inimigos. Mas como as conquistas são meio que ligadas a histórias e não tem um texto certo, para evitar spoilers, dessa vez eu não vou citar diretamente eles, só deixo avisado que para completar tudo, precisa sim finalizar o pós-game dele. Em resumo, Lament of Valeria traz um jogo nos moldes clássicos dos RPGs, com um grande foco na exploração do vasto labirinto e nos combates, esses sendo um pouco mais diretos por depender mais da enorme quantidade de marionetes no seu dispor, mas ainda precisa de um pouco de estratégia nos inimigos mais difíceis. O ponto forte, além da exploração, fica a cargo da customização dos personagens, podendo criar diversas variações deles com técnicas específicas, montando um verdadeiro exército destruidor, isso em parceria com as melhorias dos equipamentos, deixando seus personagens bem overpowered, no melhor estilo dos jogos da NIS. Por último, caso realmente for fazer tudo o que tem no jogo e não pular histórias ou parte da exploração, esse é um jogo que tem um tempo de jogatina bem alta, passando facilmente das 100 horas de campanha. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima! 皆さんお怪我はないですか？